Que Deus abençoe a todos, amigos, os amigos e amados de meu Pai. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um de nós para que possamos compreender a sua palavra. E para compreender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus significa compreender Deus, entender Deus, porque Deus é palavra. Deus é palavra. E tudo se fundamenta na palavra de Deus. Deus usou a palavra para aconselhar Adão e Eva não cometer o erro de tocar na fruta proibida. E eles desobedeceram a palavra de Deus. Até hoje, todos, até a volta de Jesus, todos vão sofrer as consequências daquela rebelião lá de Adão e Eva no jardim. E eu estava pensando comigo, puxa, não é justo. Adão e Eva pecaram e eu venho ser punido. Normalmente o ser humano pensa do jeito dele, do jeito deste mundo. Mas o fato é que, na verdade, quando Adão e Eva pecaram, eles começaram a geração de pecadores. Todos os que nasceram deles pecaram. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. E todos carecem da misericórdia de Deus. Então, todos precisam de salvação. Então, para salvar a humanidade, para salvar as pessoas que dizem, eu não pequei, Adão que pecou e eu que estou colhendo os frutos. Não, você também tem o direito de obedecer ou desobedecer a palavra de Deus. Você tem o direito, você tem a cabeça no lugar. Então, quando se obedece à palavra de Deus, isto significa que a pessoa prova para si mesma e para Deus que ela o ama. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, né? Aqueles que têm o meu mandamento e o guarda, esse é o que me ama. Então, nós também, no fundo, estamos na condição de Adão e Eva. É isso mesmo, porque vai depender da nossa obediência à palavra de Deus para que a gente tenha a vida que a gente sonha, que nós queremos para nós, e não apenas por um tempo aqui nesta terra, não, mas por toda a eternidade. Eu penso assim, Deus não veio trazer vida com abundância apenas para este mundo, porque esse mundo passa, a gente passa, né? Eu falo isso por mim, eu já fui jovem, sonhador, cheio de perspectivas, etc. Eu já estou passado, né? Então, a gente sabe que, pouco a pouco, as nossas forças vão se esvaindo, vão acabando, e a gente vai se entregando ao fim. Cedo ou tarde, todos estaremos na sepultura. Mas, quando Deus promete vida e vida com abundância, Ele não promete vida apenas por 80, 90, 100 anos. Nada disso. Há quem pense que se conquistar neste mundo dinheiro, vai conquistar tudo o que quer e vai ter uma vida abundante, mas não é.
Muitas pessoas estão se matando, mesmo tendo condições econômicas maravilhosas. Então, o fato é que a rebeldia, a rejeição à palavra de Deus é a rejeição a Deus. É a rejeição. Assim como os pais que são rejeitados pelos filhos. Então, o que os pais podem fazer por ele? Nada, porque eles são adultos, os filhos são adultos, e seguem o caminho deles. E os pais não podem fazer mais nada. Não podem fazer nada. Não adianta dar tudo o que eles querem. Não vai resolver. Porque eles querem sempre mais, mais, mais e mais, mas sempre se rebelando contra os pais. Então, assim também é com respeito a Deus. Se você avaliar direitinho o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, você vai descobrir que o segredo para você alcançar uma vida estável, para que você possa ser um vitorioso, um vencedor, no reino de Deus, o vencedor é aquele é aquele que entende perfeitamente as palavras que Jesus disse: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele me será filho. Então, quem tem vencido tem essa consciência, porque tem uma fé firmada na palavra, a palavra de Deus. Agora, é óbvio que quem é perdedor, quem perde, e todos os que desobedecem à palavra de Deus, todos os que seguem os instintos, as intenções do coração, se dão mal. Todos, seja pobre, seja rico, qualquer que seja a nacionalidade, raça, não importa. A pessoa colhe hoje o que plantou ontem, vai colher amanhã o que está plantando hoje. Então, se você quer mudar a sua vida, não depende de sorte. A sorte, eu gosto de falar sempre isso, eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. É isso mesmo. Eu não dependo de sorte. Eu amaldiçoo a sorte. Eu amaldiçoo a minha sorte. Eu não dependo de sorte. Eu dependo, sim, da minha cabeça, da minha inteligência, da sabedoria que Deus me deu, da capacidade que Deus me deu entre o obedecer à sua palavra e o desobedecê-la. Só isso. Se eu for obediente à palavra de Deus, então eu vou usufruir os benefícios dela. Se eu for desobediente à palavra de Deus, eu vou usufruir, não. Eu vou ser penalizado com as maldições que ela determina. E se você quiser ler isso direitinho, leia lá o capítulo 28 de Deuteronômio, lá no Velho Testamento. Você vai ver. Porque Deus determinou a bênção para os obedientes e determinou a maldição para os rebeldes. Acabou, só isso. Então, não tem esse negócio de dizer, mereceu, não mereceu. Não, tem o seguinte, você obedeceu, você vai ser premiado. Você não obedeceu, você vai ser amaldiçoado. A bênção e a maldição estão à sua porta, à sua frente. E cabe a você, exclusivamente você, decidir o que você quer. Então, quem é o vencedor que herdará todas as coisas? É aquele que obedece até o fim. Jesus disse também para os seus discípulos, então, com respeito ao reino de Deus, então virá, ou melhor, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita,
o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí, tomai posse, por herança, quer dizer, a bênção, a salvação, a eternidade, a vida abundante, é uma herança garantida aos obedientes, aos vencedores, aos obedientes. Então ele diz: possuir, tome posse por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer, Deus já preparou o reino de Deus desde a fundação do mundo. E começou lá com Adão e Eva. E Adão e Eva são os exemplos clássicos para a gente mirar a nossa própria vida e aprender a lição. A gente não precisa sofrer o que os outros estão sofrendo, passar pelo que os outros estão passando. A gente pode usar os sofrimentos dele e aprender, e não passar pelo mesmo caminho que eles escolheram. Escolher o caminho da obediência. Então, amiga e amigo, Deus está sempre atento àqueles que são obedientes. Você obedece, você tem o direito até de cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. Agora, se você não é obediente, você não tem esse direito. Você vai penar, você vai colher os frutos do sofrimento. Mas a misericórdia de Deus, a compaixão dele é tão grande, que ele se volta para todos. Mesmo os desobedientes, os rebeldes, ele sempre tem as portas abertas. Mas tem que haver arrependimento. Isso mesmo. Tem que haver arrependimento. E arrependimento não é um remorso. Arrependimento é uma atitude, não é um sentimento, é uma atitude. Você deixa de fazer o que é errado e faz o que é certo. Isso é obedecer a Deus, isso é arrependimento. Você sabe que você vivendo na mentira, você não vai colher a verdade. Você vai sofrer com a mentira. Mas se você deixar a mentira e aplicar a verdade, e andar na verdade, é óbvio que você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida. Claro, o Espírito Santo vai dirigir o seu pensamento. E é isso que faz a diferença na vida do ser humano. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós levamos a palavra das pessoas, a palavra da verdade. E quem obedece, então é contemplado com as bênçãos. Quem não obedece, continua sofrendo. É isso aí. Então, isso é bom, sabe por quê? Porque Deus, como democrático, ele deixa à nossa disposição a escolha. Você que escolhe o seu futuro, a sua eternidade. Você que escolhe se vai ser vencedora ou vencedor, ou perdedor ou perdedora. É você que escolhe. A sua vida, o seu destino, o seu futuro eterno. Estamos falando aqui de vida eterna ou morte eterna. Isso vai depender de cada um de nós. Deus abençoe você e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar o jejum de Daniel, esse mês que vem agora, viu? Vamos voltar ao jejum de Daniel em busca do recebimento do Espírito Santo, para quem estiver interessado. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.